Bora falar um pouquinho sobre as condições do tempo, mas antes eu fazendo o meu agradecimento ao pessoal da Fili Imóveis, que é o meu patrocinador aqui no canal no YouTube, que é o meu patrocinador nas minhas redes sociais. Um abraço para Adriano, um abraço para o Marcos, valeu pela parceria. Lembrando a vocês, né, querem comprar ou querem vender algum imóvel em Florianópolis, é com eles que vocês têm que falar, não perca tempo, né, principalmente se for lá naquele paraíso que é o sul da ilha de Santa Catarina. E eles é que proporcionam, né, a gente trazer as informações diariamente praticamente, né, só aos sábados que não, que é o descanso do guerreiro, mas que eu trago para vocês aqui, graças ao pessoal da Fili. Então tem na descrição aqui, tem a rede social deles, entra lá e bate um papo com o pessoal. Seguinte, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho diferente do que normalmente eu falo nesse horário das 18 horas, né? Olha só, vou falar o seguinte, um pouco sobre, rapidamente, o que aconteceu dessa pouca chuva do mês de julho, o que a gente pode esperar para o mês de agosto, e falar um pouquinho, claro, lá no final do vídeo, da terça, da quarta, desses próximos dias. Fechou? Esse é o assunto do vídeo. Então, bora trabalhar! Eu começo te falando sobre o passado, sobre o mês de julho, que teve baixos volumes de chuva em Santa Catarina. Para vocês terem ideia, a gente ficou abaixo de 40 milímetros em muitas das nossas cidades. Quem teve um pouco mais, na faixa ali de 70 até uns 90, 100 milímetros, pessoal, algumas cidades do oeste e da Serra Catarinense, numa pequena faixa. Mas para vocês terem ideia, isso tudo é abaixo do que é o padrão do mês de julho. Entre 90 e 130 milímetros, a maior parte do estado tem chuva no mês de julho. Veja, ficou abaixo de 40. Nessa parte onde choveu um pouquinho mais, especialmente no oeste, é 130, 170 milímetros. Tá bem que choveu um pouquinho mais, mas também metade do que normalmente acontece no mês de julho. Por que eu estou te dizendo isso? Antes, sabe aonde mais choveu no mês de julho? Em Urupema. Choveu 108 milímetros, abaixo do que é o padrão. E sabe aonde menos choveu? Em Ilhota, mal acumulou 3 milímetros no município. Agora sim, por que eu estou te dizendo isso? Pelo seguinte, porque esse mês de agosto tem, nessa primeira quinzena, algumas mudanças. A gente deve ter aí alguma chuva, mas a tendência é que a gente fique da segunda quinzena de agosto para adiante com uma redução, então, dos volumes de chuva, tá? Então, eu vou começar falando desse mês de agosto para vocês. Vamos lá. Durante esse mês de agosto, a gente deve ter alguma chuva no centro-sul do Brasil. Quero te dizer ali no Mato Grosso do Sul, região de São Paulo, vem para o Paraná, pega um pouco Santa Catarina, pega Santa Catarina e pega um pouco do Rio Grande do Sul, principalmente do centro para o norte gaúcho. Quando isso, Leandro? Aos pouquinhos, tá? Isso vai começar a acontecer mais próximo do fim de semana que vem, se eu não me engano, ali dia 6, 7 de agosto, e entra um pouquinho dentro do início da semana que vem, 8, 9, 10 de agosto. Esse é um período onde a gente deve ter um pouco mais de volume de chuva. Tá, mas você está falando de quanto? Então dá uma olhada aí, ó, vou te mostrar. A gente tem expectativa de alguns volumes um pouco mais concentrados, vejam, principalmente na altura de Santa Catarina, um pouco do Paraná, com volumes na faixa de 30, 50 milímetros acumulados, dentro de um período desse que eu te falei, entre o próximo fim de semana e o início da semana que vem. Num período seguinte, quando a gente entra um pouquinho mais dentro do mês de agosto, vejam que ainda tem alguns volumes de chuva previstos, tá? Mas isso muito no início deste período, depois a tendência é que vá secando. Te digo isso porque a gente tem esse comportamento visto, né, quando a gente olha por um período de longo prazo. Então a tendência é que mais na segunda quinzena de agosto volte a ter uma redução dos volumes de chuva. Eu ainda vou gravar nessa semana aqui no canal um vídeo falando sobre a previsão climática dos próximos 3 meses, né? Agosto, setembro e outubro. O pessoal do Fórum Climático Catarinense já fez essa previsão de consenso e eu vou trazer ao longo da semana para vocês essa informação por um período um pouco mais longo, tá? Vou falar um pouquinho então da terça e da quarta, né? Desses próximos dias. Vamos lá.
Nós teremos uma terça-feira onde a massa de ar mais seco vai continuar influenciando o tempo em Santa Catarina. Então tem outro dia com a presença do sol. Como essa massa de ar seco aos pouquinhos está indo para o oceano, vai começar a trazer um pouquinho de umidade do mar. Então quem está no litoral, Florianópolis para o litoral norte, um pouquinho no Vale do Itajaí, começa a ter as madrugadas, o início das manhãs com um pouco mais de nuvens. Mas o sol aparece ao longo do dia nestas áreas. Temperaturas da tarde, sempre um amanhecer ameno, frio, mas não tanto. E aí as tardes tem algo em torno de, vamos lá, 22 para 25 graus, vamos deixar assim, em grande parte do estado na tarde da terça, mas já belisca uns 28 para quem está no oeste de Santa Catarina. E a quarta-feira eu já te digo, também tem a presença do sol, tem um vento nordeste no litoral sul do estado, mas o sol vai aparecer entre nuvens. E as temperaturas da tarde sobem até um pouquinho mais, destaque para o sul e para o oeste, 27, 29 graus. Lá na quinta, que a gente deve ter alguma chuva. Pouquíssimas cidades, mais do oeste para a serra, mas não se descarta na tarde e noite de quinta para sexta alguma chuva aqui no estado. Poucas cidades, no geral passageira, mas tem rajadas de vento. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso, mas tem algumas rajadas de vento na passagem dessas nuvens carregadas lá na quinta-feira. Depois eu explico direitinho para vocês. Um abraço, tá? Até a próxima. Tchau.